Olá, nós vamos continuar agora com o nosso EAD sobre a Sagrada Escritura, a partir do livro do escritor José Prado Flores, A Bíblia não é um livro, é uma pessoa, que está sendo a base para o nosso curso de formação, para a gente conhecer mais essa pessoa que é a Sagrada Escritura. E a nossa aula agora trata das etapas da revelação. As etapas da revelação, a partir daquilo que nós já vimos na aula anterior, os meios que Deus tem para revelar-se à humanidade, ou quais são os meios que nós temos para conhecer Deus. Conhecemos Deus através da razão, conhecemos Deus pela Sagrada Escritura, pela revelação divina, que aí é um meio sublime que Deus se revela. Agora então nós vamos falar um pouco dessas etapas da revelação. Eu sou o Padre Nilson e nós vamos juntos percorrer estas aulas, partilhando um pouco daquilo que são os ensinamentos da Igreja sobre a Sagrada Escritura. Nós estamos sempre juntos aqui na TV Século XXI, no programa Você Pode Ser Feliz, juntos no programa Louvemos o Senhor, através desse meio de comunicação que é a TV Século XXI, que você conhece e que agora está cada vez mais próximo de você, oferecendo também esses cursos de educação à distância. Vamos às etapas da revelação. Desde a origem, Deus se revela. A criação manifesta a ação do Criador e traz em si um permanente testemunho dele. Deus se revelou aos nossos primeiros pais, convidando-os à comunhão íntima consigo. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado original. Aliás, isso é importantíssimo que nos lembremos, porque você sabe que a relação perfeita de amizade entre o homem e Deus, ela se rompeu por causa do pecado original. Porém, não interrompeu a transmissão da revelação divina. O pecado original não interrompe a revelação de Deus. Veja o que está escrito. Quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte. Oferecestes muitas vezes alianças aos homens e às mulheres. Isso é apenas um pedaço da oração eucarística quarta, que você já conhece quando participa da Santa Missa, e está profundamente baseado nas etapas da revelação, das alianças que Deus quis estabelecer com o seu povo. Deus revela-se a um povo. É um povo eleito para preparar a nova humanidade que nasceria de Cristo na cruz. Quem é esse povo? O povo de Israel, o povo escolhido, o povo da predileção de Deus. Com esse povo, Deus fez aliança. Algumas vezes, quando você começa a entrar na aventura da Sagrada Escritura, você vai conhecendo cada vez mais esse povo. Sabe que Deus se revelou, Deus falou com esse povo através dos profetas, através de Moisés. Gradativamente Deus vai se revelando. Você conhece também as infidelidades desse povo, que algumas vezes faz com que eles voltem à escravidão. Não era o melhor povo da terra, mas mostra também a predileção de Deus pelos desfavorecidos, pelos marginalizados. Diz a tradição que não é o melhor povo da terra, mas tratava-se do menor, do desfavorecido. Mostra então a predileção de Deus por aqueles que são abandonados. Mas para este povo que Deus se revelou preparando então a nova humanidade que nasceria de Cristo na cruz. A este povo salvou quando estava escravizado. Este povo, com ele, Deus fez a aliança do Sinai, entregando a Moisés sua lei, para que conhecesse e servisse como Deus único, Deus vivo e Deus verdadeiro. Quando é que começou então a geração desse povo? Quando é que Deus começou a revelar-se a esse povo? Você conhece pela Sagrada Escritura que Deus fez uma promessa a Abraão. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te indicar. Todas aquelas promessas que nós conhecemos feitas a este que é o nosso pai na fé, Abraão. Aí Deus começa a se revelar. Depois de percorrer uma longa caminhada, caminhando unicamente em vista das promessas que Deus havia feito, é um homem de fé,
toma posse antecipadamente de uma realidade que ele não vê. Este homem vai percorrendo o caminho que Deus mesmo lhe indicou, até que, num determinado ponto da história do povo de Israel, chegam ao Egito e, por necessidade, vão à busca de emprego, à busca daquilo que é necessário para sua sobrevivência e acabam escravos no Egito. E lá Deus se revela com um braço forte, com mão estendida, e tudo isso em detrimento de uma preparação, porque a revelação que Deus está fazendo no Antigo Testamento é em preparação para aquilo que vai se concretizar no que nós chamamos, e já conhecemos com as nossas aulas anteriores, de plenitude da revelação que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. Com eles, nós aprendemos a viver uma preparação intensa para servir a Deus e contemplar a nossa salvação. Com as revelações que Deus faz no Antigo Testamento a este povo escolhido, nós vamos aprendendo a viver uma esperança, a esperança do Messias Salvador. Por isso nós chamamos os judeus, os nossos irmãos mais velhos na fé. Lembrem-se que eu disse que existem 3 religiões do livro. Então, nós compreendemos agora na vida cristã que nós não somos a religião do livro, somos a religião de uma pessoa que tem nome e que é nosso Senhor Jesus Cristo, mas que tem o livro ali, a Sagrada Escritura, como princípio fundamental da revelação, o meio através que nós chegamos ao conhecimento, o meio através do qual nós chegamos ao conhecimento de Deus, meio mais sublime. Mas o povo judeu, como você já ouviu, os nossos irmãos mais velhos também têm a Bíblia, o livro, como sendo base. Claro, os escritos do Antigo Testamento. Mas tudo aquilo que se viveu no Antigo Testamento era em preparação para o evento salvífico que nós conhecemos como Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Cristo é o mediador e a plenitude de toda a revelação. Deus disse tudo pelo seu verbo. Você encontra essa referência no Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 18, que, aliás, é um bom meio para você exercitar aquilo que você aprendeu nas aulas anteriores. Você vai procurar na sua Bíblia João, J-O, lembrem-se, a letra maiúscula e uma letra minúscula, 1,1-18, que é João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Cristo é o mediador de toda a revelação. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Então, Cristo é o rosto de Deus que nós conhecemos. Cristo é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, o Pai disse tudo e não haverá outra palavra senão esta. Cristo é a plenitude de toda a revelação. A economia cristã, a aliança nova e definitiva, jamais passará. E já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se que nós falamos que ao Deus que se revela, nós devemos a nossa obediência de fé. Porque por este meio sublime de conhecimento de Deus, que é a revelação divina, a esta nós temos uma obrigação de fé. Porque é a revelação última e definitiva. Então, a Sagrada Escritura está fechada ali, no livro de Gênesis até Apocalipse. Qual outra revelação pública de nosso Senhor que vai acontecer? Nós aguardamos, então, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, embora a revelação esteja terminada, ela não está explicada e totalmente transmitida a todos os povos. Existem povos hoje que ainda não conhecem a Jesus, não conhecem a Sagrada Escritura. Essa explicação, a revelação está fechada, concluída, mas ela não está totalmente transmitida e nem explicada.
Como é que se dá, então, essa explicação? A explicação é dada pelo magistério da Igreja, lendo a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Aliás, é preciso que a gente entenda bem isso. Existe um tripé que orienta a nossa vida de fé: o magistério, a tradição e a Escritura. Nós temos, então, esses 3 elementos que são fundamentais e que definem a nossa vida de fé. Quando você lê a Escritura que foi escrita através da inspiração do Espírito Santo, pelos apóstolos, pelos escritores sagrados, pelos santos escritores, você compreende então esta revelação divina, que o Espírito mesmo vai comunicando ao longo dos séculos. Isso é fundamental. Quem é que comunica? Nós somos instrumentos, mas a comunicação, a transmissão da revelação divina, ela é dada pela graça do Espírito Santo. Se a revelação está fechada, então significa dizer que nesse tempo em que nós vivemos de peregrinos rumo aos céus, não tem nenhuma outra revelação pública que possa ser introduzida na Sagrada Escritura. Porém, Deus pode conceder, após Cristo, revelações privadas, revelações particulares, a fim de reavivar a fé em Jesus Cristo. Esta já era uma preocupação de Cristo. Quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé sobre a terra? Algumas revelações privadas têm sido reconhecidas pela Igreja. Você sabe disso porque você acompanha toda a história da Igreja e sabe dessas revelações particulares que são aprovadas pela Igreja. Porém, a revelação privada, a revelação particular, não pertence ao depósito da fé, ao conjunto de ensinamentos que são essenciais para a nossa salvação. Elas não podem superar ou corrigir a revelação divina, do qual Cristo é a perfeição, transmitida pela Igreja através do depósito da fé. É bom lembrar que estas revelações privadas, elas nos animam na vida de fé, mas não podem contradizer aquilo que diz a Sagrada Escritura, que diz a tradição, que diz o magistério. É heresia, é um erro dizer que Deus continua a sua revelação após Cristo. Entenda bem, estamos falando de revelação pública, que é a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, plenitude de toda a revelação na Sagrada Escritura, e revelação privada, algumas delas são aprovadas pela vida da Igreja. Mas isso é assunto para a gente conversar nas nossas próximas aulas. Espero que você esteja gostando desse nosso jeito de transmitir os ensinamentos através do nosso EAD. Quero que você continue com a gente, continue aprendendo as etapas da revelação, aprendendo mais sobre essa pessoa que é a Sagrada Escritura. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a transmissão da revelação divina.